Eu vou usar uma nota biográfica de uma coisa que eu tenho, que é um tesouro, que é o livro que publicamos juntos, que eu vou guardar eternamente. E já deixei escrito que ele vai para mim, para outra vida, se isso existe, ele já vai comigo, já tem um exemplar rubricado. E eu vou usar esta nota biográfica que não está totalmente atualizada, mas mostra um pouco da dimensão humana e profissional da professora Cecília Minay. A professora Cecília Minay, Maria Cecília de Sousa Minay, pesquisadora sénior da Fundação Osvaldo Cruz, graduada em Sociologia, fez um mestrado em Antropologia Social e o doutoramento em Saúde Pública. Desde 1997, editora-chefe da revista Ciência e Saúde Coletiva, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, a qual teremos aqui o Luís a representar na mesa redonda esta publicação, esta revista. Atua como professora, pesquisadora e orientadora na área da saúde pública, principalmente com os seguintes temas: métodos qualitativos, metodologia de pesquisa social, metodologia da pesquisa social em saúde pública, violência e saúde, causas externas, violência autoinfligida e saúde e sociedade. Já orientou 76 teses e dissertações, publicou 218 artigos científicos, certamente mais, 204 capítulos de livros e 40 livros, sendo 7 individualmente e 34 como organizador em colaboração. É membro do Conselho Editorial de 14 revistas científicas, sendo 4 estrangeiras, e desde 2013 é editora regional da revista Environment, e nestes últimos anos recebeu mais de 20 prémios científicos, sendo os principais na área da saúde e direitos humanos, a qual recebeu a Medalha do Mérito de Saúde Osvaldo Cruz, conferido pelo Ministério da Saúde em 2009. Prémio de Direitos Humanos em 2014, conferido pela Presidência da República, e Benemérita do Estado do Rio de Janeiro, conferido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É bolsista de produtividade do CNPq, pesquisadora emérita de Fiocruz e da FAPERS. Penso que é assim. O lado humano tem-se que conhecer a professora Cecília Minay para compreenderem como é que se conhece das pessoas melhores do mundo, porque se alguma coisa o Congresso Ibero-Americano me trouxe em 2015 foi a possibilidade de conhecer e poder trabalhar com esta excelente pessoa humana, profissional e de um conhecimento, na minha opinião pessoal, que é muito reduzida, indescritível. Por isso, professora Cecília, muito obrigado por aceitar mais um dos meus desafios, que eu sou um pouco chato, não é? E passo-lhe a palavra para a sua palestra, que eu estou ansioso por ouvir. A primeira tela, depois, isso, né? Eu tento responder por que o artigo científico é tão especial. Porque hoje no mundo a comunicação científica se faz particularmente por meio de artigos. Tem livros, tem alguns grandes nomes que a gente compra o livro, seja de que país for, mas a maioria do conhecimento ela transita no mundo de forma muito rápida. E para que isso aconteça, não é? Ela é feita por meio de artigo. Hoje, inclusive, nós temos o print, quer dizer, o artigo publicado em papel ou online, e nós temos o pré-print, que é o artigo feito, colocado num repositório, e antes de ele estar publicado, a comunidade científica já está lendo, dando palpite, fazendo a revisão, etc. Esse último modelo do pré-print é o que há hoje de mais avançado no conhecimento científico. Por que vamos dizer assim, esse sucesso do artigo científico? Por quê? Porque ele é um formato universal e que é compreendido por qualquer pessoa da área com a qual eu trabalho, contanto que haja uma tradução ou a língua que eu falo
ou que eu consigo entender. Então, essa qualidade do artigo, não é? Ela torna a capacidade de alguém lá na Oceania, alguém lá na Rússia, alguém lá em Israel ler um artigo de um brasileiro, de um português, de uma pessoa qualquer que fale, obviamente, do tema que a pessoa trabalha e entende. Então, o artigo faz circular o saber. Por favor, levanta para mim isso. O artigo não acabou, não, mas não tem importância. Ele faz circular o saber. E esse fazer circular, ele é, ao mesmo tempo, uma coisa importantíssima, um desafio. Não dá hoje para inventar a roda no tema que todo mundo já conhece, né? É tanto que, quando a gente vai fazer um trabalho científico hoje, a gente tem que ver as últimas publicações que estão saindo sobre aquele tema. Ou então, voltar às origens daqueles clássicos que nós conhecemos como as pessoas que fundamentam esse conhecimento, né? O próximo, por favor. O artigo consiste no desenvolvimento de um tópico. E aqui é muito importante falar isso, porque tem muito, eu diria assim, muito aluno que faz uma tese de mestrado, doutorado belíssima, e depois não consegue publicar um artigo, porque o artigo não é um resumo de uma tese. O artigo é um tópico. De tudo que eu estudei, eu recolho aquele tópico e aprofundo aquele tópico. Ao aprofundá-lo, eu trago o conhecimento geral que eu obtive a respeito do objeto, que ultrapassa o tópico, mas o foco é o tópico. Então, escrever um artigo, eu diria assim que é uma arte, né? É uma habilidade que envolve expressar conhecimento muito complexo de forma simples e concisa. Mas publicar também é um ato pragmático, porque eu tenho que escolher para que periódico eu vou mandar. Cada periódico tem suas normas, seu formato, seu objetivo, seu escopo, etc. E eu tenho que ter uma coisa fundamental em todo artigo. Todo artigo científico deve ser uma conversa minha com o leitor. O que eu quero falar com o leitor? O que eu trago para ele? Ou seja, o artigo precisa juntar duas dimensões: ideias originais de forma clara e concisa para uma audiência específica. Por favor, próximo. Quando e para que um artigo? Gerar uma ideia original, né, vem sempre depois de pesquisa. A não ser que eu já seja um pesquisador assim, tão conhecido, não tão conhecido, mas tão complexo, já tem um grupo já tem uma capacidade de pensamento muito forte. Então, eu posso escrever o que a gente chama artigo de opinião, que é um artigo em que eu trabalho determinado tema, sem precisar de trazer alguma coisa gerada por determinada pesquisa que eu fiz. Em geral, né, todo artigo tem que trazer uma ideia original, senão não vai ser aceito, porque ele vai ser o mais do mesmo. Então, eu diria o seguinte: apesar da febre de publicação que é hoje,
um artigo só deve ser escrito se ele inova ou se ele esclarece determinado tema. E aqui eu coloquei, assim, como editora de revista, eu coloquei os motivos mais comuns de rejeição de artigo. Falta de conhecimento novo e interessante, erros lógicos, erros metodológicos, superficialidade na análise dos dados, problema de linguagem, texto mal escrito. Eu vi a apresentadora do evento falando, né, que tem artigo que não passa, a gente chama de mortalidade infantil, né? Ele morre no editor. Por quê? Ele está tão mal escrito, tão mal formulado, sem objetivos claros, com erros lógicos e metodológicos, que a gente não vai ocupar um revisor para ler aquele artigo. Próximo. Por favor. Quais são as peças-chave de um artigo? Primeiro, o título tem que dar vontade de ler. Às vezes tem título de 2, 3 linhas. Isso é um título... Quem é que vai saber o título daquele artigo? Né? Outras vezes tem títulos assim, por exemplo, Ciências Sociais e Saúde, 2 pontos, aspectos da violência sexual. Por que Ciências Sociais e Saúde? Ciências Sociais e Saúde é um campo do conhecimento, não é artigo, não é título de artigo. Então, isso é totalmente dispensável. O título deve chamar o leitor. Eu diria assim, ele é o merchandising para chamar o leitor. Então, colocar título atrativo. Quem lê costuma seguir a seguinte ordem. Isso tem estudos que mostram isso aqui que eu vou falar agora. Primeiro, quem escreveu o artigo. Claro, uma pessoa que publica muito sobre determinado assunto, a pessoa, é fulano que escreveu, o que ela está trazendo de novo? Então, é claro que chama atenção. Mas não é só isso, não. Se o título desperta interesse. Se o título desperta interesse, o leitor lê o resumo. Se o resumo interessou, o leitor lê as referências bibliográficas. Se achou as referências bibliográficas boas, lê o método. E, por fim, lê o trabalho completo. Esse é o roteiro de leitura dos autores. Portanto, minha gente, escrever um bom título, escrever um bom resumo, ver as referências bibliográficas muito bem feitas, ver a consistência metodológica é muito importante para valorizar o artigo como todo. Às vezes a pessoa faz um esforço imenso, descreve, a gente procura objetivo, não tem, a gente quer ver o método, está todo embolado, as referências são todas antigas, e etc. Então, isso é fundamental. Ou seja, cada parte do trabalho tem sua importância peculiar. O recado que o autor quer passar no artigo, de modo claro, conciso, objetivo, coerente e orgânico. Ou seja, eu não posso ter um objetivo e tratar metodologia que não tem nada a ver. Organicidade. Eu tenho que ler um artigo e encontrar coerência nele o tempo todo. Por favor, próximo. Eu vou falar particularmente do resumo, porque o resumo, tem muita gente, inclusive, que faz a revisão sistemática, bibliográfica, etc., lendo só resumo. Então, o resumo de um artigo é fundamental. Não é uma ideia, nesse artigo eu falo sobre isso, isso e isso. Não é isso. O artigo tem que ressaltar o objeto, os objetivos,
o método, os resultados e as conclusões do trabalho. Nos resultados precisam ser ressaltados o surgimento de fatos novos, descobertas significativas ou contradições. Por exemplo, esse artigo contraria toda a literatura até hoje, porque ele traz isso. Isso é novidade, né? Então, eu coloco ali. Então, quem lê o resumo e as conclusões de um artigo, olha, resumo e conclusões, deve ter uma compreensão completa do que o autor quis comunicar. Às vezes a pessoa, puxa, mas na nossa revista, por exemplo, são 1.400 caracteres. 1.400 caracteres? Vai dar para fazer isso tudo? Dá. Dá. A gente aprende, faz bons resumos, e aí os nossos artigos vão ser lidos. Próximo. Quais são os verbos que têm que ser conjugados na elaboração de um artigo? Primeiro, escolha o objeto e o objetivo do artigo. Por que eu estou escrevendo? O que eu quero? Decida logo no início, se for possível, qual periódico que eu quero mandar esse artigo. Por quê? Porque todos os periódicos têm normas de instrução que, em geral, se chamam normas de instrução aos colaboradores. Então, eu tenho que preparar esse artigo dentro desse formato. Faça uma boa revisão bibliográfica, particularmente os clássicos e as últimas publicações sobre um assunto. Escolha um método adequado e trate-o. O método deve ser tratado de duas formas. Teoricamente, esse método, por isso, e operacionalmente. Quer dizer, como é que eu vou fazer? Eu tenho tal objeto e objetivo. Como é que eu vou fazer para mostrar isso? O método deve responder ao como, né? Redirija os resultados que quer apresentar. Apresente uma boa análise. Tem gente que apresenta discussão e análise junto. Em pesquisa qualitativa, isso é totalmente aceito. Em epidemiologia, por exemplo, falando do campo da saúde, que é meu campo, ai de você se você não separar discussão e método. Então, nós podemos fazer separado ou junto, se o artigo for de ciências sociais. Faça uma conclusão coerente com o texto. Parece óbvio, e é óbvio mesmo. Mas sabe de uma coisa? Eu recebo artigo para publicar, assim, a pessoa falou de um tema e tal, não falou nada do que vai colocar na conclusão. A conclusão saiu dos desejos dela, entendeu? Não saiu dos dados que ela apresentou. Conclusão é sobre os dados apresentados. Releia várias vezes o texto antes de enviá-lo. Engraçado, tem um pesquisador brasileiro que diz assim, que a gente deve agir como as lavadeiras do Nordeste, que vão para o rio lavar roupa, que esfregam, passam primeiro o sabão, deixam lá. Depois pegam, colocam para quarar. Depois pegam, lavam outra vez. Depois, se tiver alguma manchinha, olha, até que a roupa esteja limpinha. Ele diz, assim devemos fazer com o artigo científico. Paulo Freire, que é conhecido de todo mundo aí, ele não falava sobre artigo, porque ele escrevia livros, né? Mas ele dizia assim que... Ele falou, eu ouvi isso dele pessoalmente em conversa com ele. Ele escrevia e botava na gaveta e deixava 15 dias. Depois de 15 dias, ele retomava, olhava,
e aí ele ia ver a quantidade de besteira que tinha escrito, né? Então, isso a gente assim, pode adaptar para o nosso uso, né? Outra coisa, comunique-se corretamente com os editores. E aqui eu vou falar de uma coisa. Quase sempre os artigos não são aceitos na primeira vez que ele vai para as editoras, né, para as revistas. E eu vou falar do meu caso pessoal. Constantemente eu tenho artigo também ou recusado, ou com muito pedido de muita correção, igual todo mundo. Tá? Então, tem gente que fica furiosa e manda uma carta espinafrando os editores. Olha, não é assim que se comporta. Eu vou falar como eu me comporto. Eu, quando recebo, eu fico chateada, fico triste. Fico em estado depressivo naquele momentinho. Depois, eu penso bem direitinho e vou ver tudo que os avaliadores disseram que podem melhorar o meu artigo. Às vezes tem coisa que eu não posso aceitar, porque seria escrever um outro artigo, né? Mas tudo que eu puder acolher, eu acolho. E aí a carta começa assim: queridos editores e avaliadores, agradeço sinceramente as suas observações, que me fizeram melhorar muito meu artigo. Em relação aos pontos, pego cada ponto e vou conversando com os editores de forma agradecida. Gente, é assim que se faz. Ninguém agride editor de revista, porque não vai adiantar nada. Pode até mandar agressão, mas não vai adiantar nada. Umas pessoas, principalmente principiantes, nunca mais mandam para aquela revista, porque foi um absurdo. Eu sabia tudo e eles botaram defeito. Nunca é assim. O artigo, além de ser a comunicação mais rápida, é também uma forma de aprimoramento do conhecimento. Próximo, por favor. Acho que eu estou acabando, né? Tem mil coisas, mas meu tempo é pequenininho, então eu vou falar um pouquinho sobre autores, tá? Porque esse é um tema que hoje, por exemplo, outro dia nós recebemos um artigo que tinha 34 autores, e depois um outro que tinha 23. E começou assim, nós somos 3 editores. Começou um mal-estar por causa dessa quantidade de autores. Então, o que eu diria para você? Autor é quem contribui de forma substancial para a elaboração do artigo. Tá? Eu posso ter escrito uma tese muito bonita, tá? Mas eu posso não ter capacidade de transformar em artigo. Então, eu preciso de alguém que me ajude. Essa pessoa, ela não está tomando meu conhecimento, ela está me ajudando a colocar esse conhecimento publicamente, né? Então, não tem aquela coisa, aquele jeitinho que muitas vezes aparece. Coloca meu nome aí. Dá um jeitinho. Eu estou precisando de contar pontos de artigo para o CNPq, aqui no Brasil, né? CNPq, CAPES. Então, bota meu nome. Não existe isso. É uma questão ética. Por outro lado, eu já vi também orientadores de tese que os alunos escrevem um artigo e ele se coloca no primeiro lugar. Eu acho isso também uma falta de ética. Acho que nós que orientamos
temos que entrar no artigo, porque a gente colaborou no pensamento, no método, na revisão, colaborou em tudo, mas não como autor principal. Então, não basta desenvolver técnica, fazer entrevista, coletar dados. Quem colabora no artigo deve colaborar da concepção até o final. O mau uso da autoria é oportunista. Nos dois casos que eu coloquei aqui, de quem quer entrar sem ter feito nada e de quem quer ficar em primeiro lugar sem merecer estar em primeiro lugar. Eu acho que eu acabei, não acabei? Tá. Então, Sua Excelência, o artigo, eu espero que vocês tenham entendido, né? Por ser uma forma privilegiada de comunicação científica, nós temos que ficar muito felizes e comemorar quando o nosso artigo é publicado, lido e citado. Muito obrigada. Obrigado por esta síntese fantástica. 25 minutos, aproximadamente 30. Já tivesse passado. Está ótimo, está ótimo. Mas aí dá mais tempo para o pessoal falar. Né? Sim, sim. Eu iniciaria por abrir aos participantes a possibilidade de colocarem algumas questões. Temos 10 a 15 minutos no máximo. Não sei se querem colocar no bate-papo ou colocar alguma questão oralmente. Gostaria que fossem diretos e pragmáticos nas questões, para não estarmos focados em comentar a apresentação, mas mais em discutir este tópico. Alguém quer fazer a primeira questão? Pode abrir o micro ou colocar a questão no bate-papo. Pedro. Sim. Perdão. Pois não, Teresa. Eu levantei a mão na lista dos participantes. Sim. Muito obrigada, doutora Cecília. Correspondeu em tudo. Quando eu, no início da sessão, na sessão de abertura, falava na questão dos artigos morrerem ainda na fase dos editores, porque não passam para a frente. Queria também acrescentar um outro aspecto, que é a importância das palavras-chave. Isto é um complemento ao que a professora Cecília falou, que é, eu vejo muitas vezes palavras-chave que repetem as palavras do título e deixo o conselho de que não o façam, porque estamos a falar de revistas Open Access, porque estamos a falar de revistas online, e aquele espaço das palavras-chave são três, é um espaço precioso que estamos a gastar quando, aliás, o autor está a gastar, a desperdiçar, direi melhor, quando ali deveriam estar outras palavras-chave, outras palavras que não as do título, porque quem faz uma busca na net introduz, e os artigos podem encontrar-se através desse mecanismo, aquele espaço para as palavras-chave que são iguais às do título, está a perder a oportunidade desse artigo ser encontrado por um mais vasto público. E outro aspecto que também que me suscitou foi, não sei se já aconteceu, se não, mas quando os revisores fazem revisões excelentes e o autor, em vez de fazer como a professora Cecília disse que deveria ser feito, que é agradecer, tirar todo o sumo, melhorar, aproveitar para melhorar o artigo,
Já me tem acontecido a mim, enquanto editora-geral da Indagação Didática, que pura e simplesmente os autores ficam tão danados, desculpem a expressão, sabe como é, professora Cecília, que aproveitam-se, isto é preciso ter lata para fazer isto, mas isto acontece, aproveitam-se dessas sugestões, agradecem as sugestões e depois dizem, nós vamos publicar o artigo noutra revista. É horrível, não sei se isto já lhe aconteceu alguma vez, mas chama a atenção para a deselegância. Pronto, calha muito mal quando fazem isto, porque foi mesmo um aproveitar de um trabalho excelente de revisão e porque a minha revista tem determinadas normas e determinado grau de exigência que eles não conseguiram chegar lá, aproveitam-se da revisão e vão publicar numa outra revista cujo grau de exigência não é tão elevado quanto a minha. Não sei se isto já aconteceu e também é um pouco um recado para todos os autores que já alguma vez tenham feito isso. Pronto, era só os 2 pontos que eu gostaria de acrescentar. Agradecer muitíssimo à professora Cecília porque resumiu lindamente aquilo que é necessário para uma escrita científica, absolutamente científica e não uma novela, ou um relato, ou uma amálgama de uma tese que não foi conseguida converter-se em artigo científico. Muito obrigada, doutora Cecília. Adorei a sua exposição. Obrigado, professora Cecília. Quero dar algum feedback a estas 2 observações, perguntas da professora Teresa? Eu gostaria de colocar o seguinte, é muito pertinente a fala da colega, desculpa, esqueci o nome. Teresa. Teresa Bittencourt, Indagação Didática. Tá, Teresa, desculpa, tá? Sem problema. Eu achei muito pertinente a sua fala, porque eu me esqueci das palavras-chave, né? E elas são fundamentais. Só para você ter uma ideia, o pessoal que faz pesquisa qualitativa, que é o meu, vamos dizer, o meu quintal, a maioria não coloca na palavra-chave pesquisa qualitativa. Então, com isso, a quantidade de pesquisa qualitativa é muito menor do que, por exemplo, no nosso caso de saúde, do que os estudos epidemiológicos. Em relação ainda à carta, a resposta dos autores para os editores, eu me esqueci de falar uma coisa. Frequentemente, e já me aconteceu isso pessoalmente, a pessoa que faz a avaliação, ela tem umas ideias na cabeça que não são as ideias que eu quis desenvolver no artigo que eu escrevi. Então, às vezes, ela pode me pedir coisas que, na verdade, não são factíveis, a não ser que eu escreva um outro artigo. Então, com toda a delicadeza que eu já comentei, eu devo dizer aos editores, respondi isso, colocando, né, as respostas que eu dei, porque, em geral, as revistas pedem isso, e acrescentando, tal ponto não foi atendido, porque, e aí explico por quê. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, é um relacionamento, não é uma ditadura de cima para baixo do parecerista para o autor. É um relacionamento. Então, em princípio, eu tenho que receber com humildade e procurar atender, mas também eu posso, naqueles pontos que eu acho que não são pertinentes, eu posso chamar atenção para isso.
Ok. Catarina, só um segundo, deixa-me só. A Marília Rua pergunta, há questões que quando escrevemos um primeiro artigo, depois vamos ganhando alguma experiência que surgem sempre. Ele pergunta se, na sua opinião, existe alguma ordem dos autores de um artigo, como é que ela deve ser estabelecida. Penso que é algo que nos surge sempre, porque há sempre essa discussão de quem é que fica em segundo, quem é que fica em primeiro. Eu penso que isto não tem uma regra clara, mas seria interessante até de saber o seu ponto de vista. Eu acho que o primeiro autor é aquele que ralou mais. Não sei se a expressão existe em Portugal, mas é aquele que pensou, que concebeu, chamou um colega, foi conversar com ele, e ele está em primeiro lugar. Quer dizer, o que eu quis deixar claro naquela questão de ética é que não é, vamos imaginar, não é porque eu sou uma pessoa experiente, com um aluno meu, que eu vou ousar botar meu nome em primeiro lugar por causa disso. Se ele foi a pessoa que mais trabalhou no artigo, ele está em primeiro lugar, com certeza. Agora, tem áreas, eu não sei como é que isso é visto em Portugal. Quando tem vários autores, o último autor costuma ser o mais experiente. Mas isso tem um problema, porque as citações, elas começam do primeiro, segundo, e, por exemplo, tem revistas que cita até 7 autores. Estou falando nas citações de referência, não nos dados do artigo. Os dados do artigo vão todos. Mas quando eu vou me referir, né, a revista pede até 7. Passou de 7, então eu ponho et al. Né? Então, quem não estava entre os 7 deixa de ser referido. Né? Então, eu, particularmente, vamos imaginar, eu estou como aluna, eu ralei junto com ela, então eu quero meu segundo lugar, eu não quero o último, não. Entendeu? Porque eu sei que eu vou ser citada logo depois. Nós duas estamos fazendo para e para aí. Estou falando aluna e aluno. Tá? Obrigado. Vamos mais 2 questões, não vai dar para dar resposta a todas. Eu depois posso partilhar com a professora Cecília e quando a professora Cecília tiver tempo pode responder e nós colocamos ou partilhamos por escrito a todos que estiveram aqui presentes. Catarina? Sim. Olá, muito boa tarde a todos. Professora Cecília, foi um gosto ouvi-la. Muitos parabéns e muito obrigada. Eu gostava de saber a sua opinião sobre uma prática que algumas revistas têm, que é de pedir aos autores, quando estão a submeter um manuscrito, para sugerirem o nome de um revisor. O que é que lhe parece sobre esta prática? Obrigada. Veja, você, ao levantar essa questão, vai me possibilitar de falar uma coisa mais geral. Eu acho que não tem problema nenhum. Nós, na nossa revista, conforme os temas, particularmente se não são aqueles temas muito comuns da revista, nós pedimos aos autores para indicar. Isso não quer dizer que a gente vai usar, mas a indicação é boa. Aí a gente vai no currículo, olha, vê, por exemplo, com quem aquele autor está trabalhando, entendeu? A gente faz uma busca. Eu acho que isso não tem problema nenhum. O que está acontecendo nesse momento, e vai ser daqui para o futuro, é que os pareceres duplos, que a gente chama duplo cego, que os autores não sabem quem avalia, os avaliadores não sabem quais são os autores, cada vez mais vão cair de moda. Tá? Por quê? Porque a ciência aberta, ela significa o pré-print.
Pré-print, eu coloco meu artigo lá e todo mundo pode revisar, se quiser. Viu, Catarina? Então, não tem problema nenhum. Eu acho que houve um tempo que se fazia muito mito dessa coisa do duplo cego. Eu já avaliei artigos assim, de pessoas que eu conheço muito e fui absolutamente severa no sentido de buscar que aquele artigo ficasse melhor, entendeu? Não fui privilegiar fulaninho, então eu nem avalio, eu já publico. Não existe isso. Tá? E o fato de conhecer a pessoa é um dado, mas não significa o conjunto dos dados em relação à avaliação. Obrigado, Catarina. Penso que há algumas questões no bate-papo que até se enquadram na segunda parte deste seminário, que é sobre a escolha de um periódico. Leila, pode depois colocar quando for a mesa redonda, porque se enquadra mais. Eu vou só fazer a última questão, que eu penso que para quem está a iniciar pode ser pertinente, não é? Especialmente para quem está no Brasil e esta questão é da Jacqueline, que colocou no bate-papo, que queria que a professora Minaio abordasse a produção de artigos com alunos de graduação no teu TCC, penso que é a iniciação científica aqui, não é? O trabalho de conclusão de curso, quando não é possível contar com muito tempo e investimento. Para investimento, talvez estejamos a falar financeiro, tempo, certamente tem-se que arranjar, se quer iniciar a investigação científica, mas que tipos de métodos são mais adequados nestas situações para que tenham valor e aproveitamento? Penso que é interessante esclarecer esta pergunta e depois fechamos esta primeira parte. Pode ser assim? Pode. Deixa-me falar. Eu acho o seguinte, se o TCC é projeto de pesquisa, tem sentido transformar em artigo. Não pegar o TCC, nós já falamos sobre isso, tem que ter um objeto e tal. Se não é, eu acho que aí não tem sentido, o aluno está começando. Agora, é desejável que todo TCC seja objeto de pesquisa. E aí vai depender quase sempre de quem orienta. Por exemplo, nós aprovamos, tem pouco tempo, uma revisão bibliográfica de um tema muito pouco estudado, feito por uma aluna de TCC. E a professora é a segunda autora. E uma aluna principal, depois tem uma outra aluna, e a professora entra como colaboradora. Quer dizer, isso pode acontecer, deveria acontecer, se o nosso ensino primasse pela pesquisa. Mas se não é objeto de pesquisa, eu acho que se faça alguma outra coisa, um livro, um anuário, alguma coisa, mas, por favor, não mandem para as revistas científicas de boa qualidade, porque vão ser recusados. Eu há pouco comentei, eu queria só colocar mais esta aqui, que é uma questão que também nos surge muito nos próprios eventos que organizamos, do Glauber Ferreira, que pronto, dá os parabéns pela apresentação, e é uma pergunta que acaba por ser pertinente, parece óbvia, mas acho que às vezes o óbvio não é assim tão certo, não é? Gostaria de saber quando um pesquisador pode ser capacitado para revisor, após mestrado, doutorado, ou depende caso a caso. É algo que nos surge muitas vezes e acho que era bom termos aqui a resposta. Veja bem, vou falar agora da experiência da nossa revista. Nós temos um quadro imenso de revisores ad hoc, que não fazem parte do corpo editorial como tal, mas são pessoas que são indicadas para nós como capacitadas. E aí, claro, tem que ter doutorado, no mínimo, não precisa ter doutorado, pós-doutorado, mas tem que ter capacidade de ler e trabalhar um artigo, entendeu? Eu não posso fazer de revisor alguém que nunca publicou um artigo, ou que publicou um na vida, entendeu? Porque é um trabalho muito sério,
as pessoas se sentem bem ou mal com as avaliações, né? Então, eu tenho que, aqui, no nosso caso, a gente olha o currículo da pessoa. Tem muitos doutorandos jovens que nos pedem para ser revisores. A minha experiência é que se esses alunos já têm uma experiência de publicar e tal, eles são melhores que os mais antigos. Desculpem a mim e a todos os mais velhos, porque eles estão mais atentos, eles têm um olho mais capacitado para aquilo. Então, a gente pode deixar, pode aceitá-los como editores, como revisores ad hoc.